pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô muito feliz hoje porque estamos inaugurando um quadro novo aqui no meu canal do YouTube. E para essa estreia maravilhosa, eu trouxe dois convidados muito especiais. Querem saber quem são? Oi pessoal, eu sou o Benny. Oi pessoal, eu sou a Nina. E o nome desse quadro é? Gente, a ideia desse programa é ter um lugar onde a gente possa compartilhar os nossos momentos como família, sempre trazendo a palavra de Deus e aplicando ela no nosso dia a dia. Nininha, o que as pessoas vão encontrar aqui? Desafios, brincadeiras e muito mais. E é claro, Jesus. É verdade. E hoje o programa tá especial, porque a gente vai falar sobre algo muito importante para nós cristãos. Beni, sobre o que vai ser o programa de hoje? A gente vai falar sobre a Páscoa. Isso! E tem alguma coisa que acontece no final, eu acho, né? Tem uma surpresa, né, Nina? Mas calma, Benny, não conta. É verdade. E aí, filhinha, deixa para as pessoas aí o que elas precisam fazer para ficar por dentro de tudo. Para vocês ficarem por dentro de tudo, vocês precisam se inscrever no canal, deixar o like e comentar para dar sugestões. É isso aí, gente. Vamos começar então? Páscoa para você. Você deve estar pensando em um ovo de chocolate bem grandão ou até mesmo em um coelho bem fofo e grandinho. Ou em algumas brincadeiras como caça-tesouros aos ovos. Mas eu posso te contar uma coisa? A verdadeira história da Páscoa é muito mais legal que isso. Mas para você entender bem essa história, eu vou precisar voltar lá no começo de tudo. Porque tudo começou quando meu pai sonhou comigo e com você, sabia? No primeiro livro da Bíblia, chamado Gênesis, você vai ver Deus criando Adão e Eva e tendo relacionamento com eles. Eles eram amigos. A Bíblia diz que no final das tardes, Deus passeava com eles no jardim. Você já imaginou Deus passeando com você no jardim? Deus sempre quis se relacionar com a gente. Ele é nosso Criador e nos ama muito. Mas nós somos tão complicados e desobedientes. Ben, conta melhor essa história pra eles. Pois é, Nina. Uma história que era pra ser feliz se transformou numa história triste. O pecado entrou e nos separou das bênçãos que Deus tinha pra gente. Em Romanos 5,12 fala assim: o pecado entrou no mundo por meio de só um homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana porque todos pecaram. Crianças, eu tenho uma ideia. Que tal a gente fazer uma brincadeira para entender melhor como é que o pecado nos atrapalha? Vamos! Em Atos 17, 27, a Bíblia diz que as pessoas andam tateando por aí tentando encontrar Deus. Algo as impede de ter um relacionamento com Deus, e esse algo é o pecado. Você precisa explicar isso para os seus filhos ao contar a história da Páscoa. Eles precisam entender que estávamos no escuro tentando encontrar Deus. Por isso, use a sua criatividade para brincar da caixa misteriosa. Você pode usar uma caixa de papelão ou apenas vendar os olhos deles e colocar coisas esquisitas que você tenha na sua casa. Vamos para a brincadeira? Vamos lá? Pode botar? Começa. É ao mesmo tempo, beijo. Vai, senão ela vai acertar. É que eu tô com medo. Eu já sei o que é. Posso falar? Deixa eu... Algodão! Algodão! Eu falei... Ah, mas é que mãe, eu botei por último. Eu sei! É uma aranha de mentira. Não. É um besouro de mentira. Não sei que bicho é esse, mas é um besouro. Ô, Benício! Ponto pra mim! Vamos lá. Vou botar muito. E 1, 2, 3. Eu sei! É o aquele de cabelo! Deixar com cabelo ali, ó. Sabe aquele que... Ele tem... Eu falei primeiro, Eu dou um ponto pra ele. 1 a 2. 2 a 1, vamos. 2. É aquele bicho azul. Não, aquele bicho azul. Do nada ele brilha. Do nada ele brilha. Ele tirou da caixa! 2, 3. Ah, não, cara. Não é possível. Geleia. Não. Maçã cortada com canela. Não. É K. Posso sentir o cheiro? Não. É o papai da Eden. É a fraldinha da Eden. Ai, que... Tem cheiro de banana. Banana amassada! Ele sentiu o cheiro! Não vale! Ah, tira a mão de mim! Tá
2 e 3. Pode pôr. Onde? Ai, que nojo, ai, que nojo, ai, que nojo, ai, que nojo. Com geleia. Galho. É um galho com maçã. Ai, sério, que nojo. Não, eu já sei o que é. É um louva-a-Deus num pra... É, pessoal, não sei como é que foi aí na sua casa, se teve estresse ou não, mas tudo bem. A gente já aproveita e ensina melhor ainda sobre o que o pecado faz com a gente. Que nós não somos perfeitos e por isso precisamos muito de um Salvador. Vamos continuar a história da Páscoa? Bom, gente, a gente terminou a brincadeira da caixa misteriosa, já falamos sobre a criação de Deus, sobre o pecado e agora a gente vai para contar a verdadeira história da Páscoa, que não tem nada a ver com um coelhinho, com ovos de chocolate, nem nada disso. E para eu contar a história para eles, eu separei aqui algumas imagens que inclusive estão disponíveis para você, mamãe, poder baixar. Vai estar lá no link da descrição do vídeo, para você baixar essas imagens e poder contar também para os seus filhos em casa. Então, a primeira imagem que eu queria ensinar para vocês, crianças, tem a ver com essa daqui. Vocês conseguem identificar que momento é esse? É quando... Ela fala sobre a primeira Páscoa. A primeira Páscoa, né, filho? Que eles passavam no laje da porta, no braço. Nos E umbrais daí, da se eles não porta. passassem, o primogênito ia morrer. E isso, por isso que isso... Esse sangue era do que, gente? Era de um cordeiro, certo? E está lá em Êxodo 12. Olha o que está escrito aqui, ó. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matar. Então, a primeira Páscoa que existiu não foi criado pelos vendedores de chocolates, nem de nada disso. A Páscoa foi criada por Deus, quando Ele libertou o povo dele, que era escravo aonde, Beni? No Egito. Eles eram escravos no Egito, né? E depois, mais pra frente, a gente vai explicar para vocês o que essa Páscoa do povo de Israel tem a ver com Jesus. Então, depois que o povo foi liberto, por muitos e muitos anos, o Senhor prometeu que enviaria um Salvador. Foram muitos anos até Jesus chegar, mas qual era uma das promessas que Deus tinha feito? Tem a ver com essa imagem. Quem? Maria será um filho. Então existia uma promessa do povo que viria o Salvador através de uma virgem e muitas outras promessas sobre o Messias. E aí, finalmente, depois de muitos e muitos anos, quem apareceu? O Jesus. Jesus está aqui fazendo milagres. Então Jesus Ele tá dando... Jesus está fazendo milagres, meu amor. Na palavra vai contar os milagres que Jesus fez. E o povo acreditou nele de primeira, bem? Não. Não, né? Falavam... Até eles quiseram encontrar uma coisa que Jesus tinha feito de errado para culpar ele para ir na cruz. Isso mesmo. Só que daí algumas pessoas começaram a acreditar e a confirmar. Vocês lembram aquele cordeirinho que teve que morrer para salvar o povo no Egito? Agora, o que as pessoas estavam falando? Ó, o mesmo cordeiro que tinha salvado o povo lá no Egito, agora Jesus estava falando, eu sou aquele cordeiro. Vocês não precisam mais matar um animal, porque eu vou entregar o meu corpo, eu vou derramar o meu sangue para salvar vocês. Que cena é essa? Jesus, eles botaram E por- a coroa. A cruz, a gente se acostuma. Ah, Jesus morreu numa cruz. Mas foi muito sofrido para Jesus. Foi muito dolorido. A Bíblia fala que ele foi realmente machucado e que por cada ferida dele, nós fomos sarados. Jesus precisava passar pela cruz. Ele precisava ser o cordeiro perfeito que iria entregar a sua vida para nos salvar. O povo lá no Egito foi salvo da escravidão, né? Agora, a gente foi salvo da escravidão do pecado. A gente estava longe de Deus e agora, através da cruz, a gente conseguiria ficar próximo de Deus de novo. A gente ia ter acesso ao Pai por causa de Jesus. E o que aconteceu depois que Jesus morreu? Você já pensou, filho, você ser um dos discípulos de Jesus e matam o teu mestre? Você ia ficar de boa assim no dia seguinte? O que você ia sentir? Tristeza. Olha só, essa cena mostra o que aconteceu quando Jesus morreu. A Bíblia diz em Mateus 27, 45, O véu rasgou. isso que houve trevas em toda a terra.
Foi assustador, tanto que algumas pessoas se converteram quando viram aquele terremoto. Elas falaram assim, meu Deus, ele realmente era o Filho de Deus para estar acontecendo tudo isso. Só que os discípulos, a gente até escuta muitas vezes que o sábado é um sábado do silêncio, da tristeza. No sábado eles não podiam fazer milagres, tá certo? Então, os discípulos... Isso. Os discípulos de Jesus... Eu vi isso na Bíblia, eu li João. Tava na Bíblia. Tá certo, filha, tava na Bíblia. Os discípulos estavam escondidos, com medo. Depois de um sábado de silêncio e de muita tristeza, chegou o domingo. Você sabia que Paulo vai falar na Bíblia que toda a nossa fé não valeria de nada se Jesus não tivesse ressuscitado? Ele teria sido só mais um cara legal, que ensinou coisas legais pra gente, mas que ele morreu, foi um mártir, ele morreu pelos seus amigos. A grande diferença do que a gente acredita é que Jesus está vivo, ele ressuscitou, ele venceu a morte. E por isso essa imagem aqui da tumba vazia é a imagem da vitória. Jesus venceu, ele completou toda a obra. Ele, além de ter entregado a sua vida por nós, agora ele ressuscitou, ele estava vivo. E aí ele aparece para os discípulos, né, filho? Lembra aquela música que a gente gosta, Beni? Emaús, né? Fala já de Jesus vivo se encontrando com outros 2 discípulos que eles estavam tristes, né? E qual foi o momento em que aqueles discípulos reconheceram Jesus? Quando ele partiu o pão. Quando ele partiu o pão. A Bíblia fala que o coração deles queimava enquanto Jesus explicava, né? E aquilo fez com que Jesus ainda passeasse em meio a muitas pessoas. A gente às vezes fala muito da cruz, mas também não fala da ressurreição. Jesus viveu, ele ficou 40 dias ainda com os discípulos, ele comeu peixe, ele conversou, ele deu orientações para eles. E hoje Jesus está vivo, ele pode se relacionar comigo e com você. E o mais importante de tudo, filho, alguns falaram assim, do mesmo jeito que vocês viram ele subir, vocês vão ver ele descendo, ele voltando, ele vai voltar. Isso é uma promessa. Então, uma coisa muito importante, depois de você contar toda a história da Páscoa para os seus filhos, a gente queria deixar aqui como sugestão, para terminar todo esse momento da história, vocês fazerem uma ceia juntos. Porque a ceia, ela vai declarar que Jesus vai voltar. Olha o que está escrito lá em 1 Coríntios 11, 26. Porque sempre que comerem neste pão e beberem neste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Isso. Então, se você tem um pedacinho de pão na sua casa, um suquinho, faz desse tempo um tempo em que a família vai se reunir à mesa, vocês vão lembrar da morte e da ressurreição de Jesus e o principal, que Ele vai voltar para nos buscar. Então, crianças, o que vocês acham de a gente terminar fazendo uma ceia? E depois dessa ceia, a surpresa final da Nina. Então, vamos fazer a nossa ceia. Jesus mandou a gente fazer isso sempre em memória dele. Então, Beni, você vai orar agradecendo pelo pão, que representa o quê? O pão representa? O corpo de Jesus. E você, Nina, você vai orar pelo suco, que representa o sangue de Jesus. Tá bom? Fecha os olhinhos. Beni, pode orar, tá bom? Fecha o olho, filho. Senhor Jesus, obrigado pelo seu corpo que foi entregue na cruz para nos salvar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pode comer o pão. E agora a Nininha vai orar pelo sangue, tá bom? Senhor Jesus, obrigado pelo seu sangue que você derramou lá na cruz. Que o Senhor nos salvou e a gente é muito feliz por isso. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, pessoal, eu não falei pra vocês que a história da Páscoa era muito mais legal que Chocolate ou Coelhinho? Sabe por quê? Ela é a maior história de todos os tempos. Porque ela fala do amor de Deus por nós. Nada neste mundo se compara com o amor de Deus. O que você está esperando? Vai se entregar a Ele. Que nesta Páscoa você experimente o amor maravilhoso que está em Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16.
começou quando meu pai sonhou em estar pra sempre em meu coração e termos pra sempre essa união. Mas tudo acabou quando o pecado entrou. Mas meu Deus não desistiu, com leis e profetas ele insistiu e enviou seu próprio filho pra cumprir o que o homem não conseguiu. Foi por amor que ele se entregou, foi por amor. Deu a vida por mim, um pecador, mas a morte ele venceu. O inferno estremeceu, pois ao terceiro dia o meu rei ressuscitou. Tudo começou quando meu pai sonhou em estar pra sempre em meu coração e termos pra sempre essa união. Mas tudo acabou quando o pecado entrou. Mas meu Deus não desistiu, com leis e profetas ele insistiu e enviou seu próprio filho pra cumprir o que o homem não conseguiu. Foi por amor que ele se entregou, foi por amor. Deu a vida por mim, um pecador, mas a morte ele venceu. O inferno estremeceu, pois ao terceiro dia o meu rei ressuscitou. Foi por amor que ele se entregou, foi por amor. Deu a vida por mim, um pecador, mas a morte ele venceu. O inferno estremeceu, pois ao terceiro dia o meu rei ressuscitou. Foi por Maranata, quer dizer que ele voltará. Maranata, nós iremos nos encontrar. Sim, ele me levará, pela eternidade vai me abraçar, e aquele primeiro sonho vai se realizar. Maranata, quer dizer que ele voltará. Maranata, nós iremos nos encontrar. Sim, ele me levará, pela eternidade vai me abraçar, e aquele primeiro sonho vai se realizar. Eu sou o sonho dele, eu sou o sonho dele, eu sou o amor dele, a menina dele, eu sou o sonho dele. Vai lá. É muito É só sério. muração. Estragou a imagem! Problema. Presta atenção, crianças. Tem lá fora. Olha aqui, ó. Quem chegou pra Filho, Chega, calma, já voltamos pra lá. O que é a Páscoa pra você? Você deve estar pensando em um... De novo, pai? Cadê o papel? Vamos de novo, tá, filho? Mas calmo.
Pois é, Nina, uma história que era pra ser feliz. Eu esqueci o que era pra falar depois do... Não, isso de que uma virgem, olha o que está escrito lá em Isaías 7,14, vê? Eis que a virgem, leia pra mamãe, aqui, eis que a virgem conceberá Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho e chamará o seu nome Emanuel. Maria, saibas que